Os conceitos fundamentais que foram revisados nos vídeos anteriores podem agora ser aplicados para resolver alguns exemplos de relevância. Um dos casos importantes está associado à queima de combustível. Essa forma de geração de energia é bastante utilizada nas siderúrgicas. Um exemplo seria o de utilização de gás natural, que é queimado em fornos de reaquecimento para fazer o aquecimento de placas e tarugos em uma etapa que antecede os processos de conformação mecânica, por exemplo, a laminação. Aqui nesse exemplo é solicitado que seja determinada a quantidade de ar ou o volume de ar necessário para fazer a queima de 1 normal metro cúbico de gás natural, cuja composição simplificada está apresentada aqui em termos de porcentagem em volume. São 90% de CH4 e 10% de C2H6. O gás natural ainda contém alguns outros hidrocarbonetos em proporções menores. Nesse caso, foi simplificado e reduzido o problema a esses dois hidrocarbonetos. As condições de queima que foram especificadas é a utilização de 2% de enriquecimento. Quando se fala em enriquecimento, está sempre se referindo a enriquecimento de oxigênio. E uma prática comum em combustão é usar excesso de ar de forma a garantir a queima completa do combustível. Quando falamos queima completa, estamos imaginando que todo carbono será queimado para formar CO2, todo o hidrogênio na forma de H2 será queimado formando H2O, e se porventura houver enxofre no gás, ou no líquido, ou no sólido que está sendo queimado, esse enxofre é convertido a SO2. Foi fornecida também a umidade do ar, especificada em grama por normal metro cúbico, equivalente a 20 gramas por normal metro cúbico. Foi solicitado também que, além do volume de ar necessário, seja calculado o volume e a composição do gás produto. O primeiro passo na resolução deste exemplo consiste em escrever as reações de queima dos dois hidrocarbonetos, considerando as proporções estequiométricas dos diferentes produtos e reagentes. Então, a primeira reação é a queima do CH4, formando CO2 e H2O. Neste caso, para cada 1 mol de CH4, são consumidos 2 mols de O2, são produzidos, então, 1 mol de CO2 e 2 mols de H2O. É interessante observar que essa reação, nós temos que verificar que o mesmo número de átomos de cada um dos elementos que aparece nos reagentes deve aparecer nos produtos, e é fácil verificar que isso está sendo satisfeito nessa reação. Mesma coisa para a reação de queima do C2H6. Nesse caso, a proporção é cada mol de C2H6 consumindo 7,5 de mols de O2 gasoso e produzindo 2 mols de CO2 e 3 mols de H2O. Para determinar a quantidade de oxigênio necessário, calcula-se inicialmente o número de mols de CH4, considerando 1 normal metro cúbico de gás natural como referência, e lembrando que a proporção dele no gás é de 90%, nós temos então 1 normal metro cúbico multiplicado por 10 a 3, vai dar o volume normal litro. 90% disso corresponde à proporção de CH4, e dividindo por 22,4, que é o volume de 1 mol de gás ideal nas condições normais de temperatura e pressão, obtemos o número de mols de CH4 equivalente a 40,18. O mesmo procedimento é utilizado para calcular o número de mols de C2H6, só que agora a porcentagem dele em volume no gás é de 10% e o número de mols 4,46. Usando a estequiometria das reações, podemos determinar o número de mols de O2 estequiométrico, que é o necessário para fazer a combustão completa do gás natural, e aí a proporção é 2 números de mols de CH4, corresponde a esse coeficiente estequiométrico aqui da reação, mais 7,5 do número de mols de C2H6. O número de mols total de oxigênio necessário corresponde então a 95,98 mols. Como foi especificado que se deseja utilizar 5% de excesso de ar, nós acrescentamos aqui os 5% ao valor do número de mols estequiométrico para determinar, então, o número de mols de oxigênio que será necessário para fazer a combustão do gás natural, assumindo um excesso de 5%. A questão agora é determinar qual que é o volume de ar que vai fornecer esse número de mols de oxigênio. A
várias maneiras de determinar este volume de ar necessário. Uma delas será utilizada aqui, tomando como referência, então, um normal metro cúbico de ar úmido. Nós vamos calcular os números de mols de H2O, de oxigênio e nitrogênio presentes nesse volume de referência. Como já foi visto em vídeos anteriores, o número de mols de H2O pode ser determinado através dessa equação, utilizando então a umidade do ar, que foi especificada como sendo 20 gramas por normal metro cúbico. Então, cada metro cúbico de ar úmido vai conter 1,11 mols de H2O. O volume que este H2O vai ocupar corresponde a 24,89 normal litro. A partir do volume de H2O e do volume de ar úmido, nós podemos determinar o volume de ar seco, corresponde a 975,11 normal litro, e aplicar, então, neste volume as proporções de oxigênio e nitrogênio. Lembrando que foi especificado um enriquecimento em oxigênio de 2%, o que significa dizer que o teor de oxigênio vai ser equivalente a 21, mais os 2% de enriquecimento. Essa porcentagem é aplicada sobre o volume de ar seco, dividido depois pelo volume molar dos gases ideais nas condições normais de temperatura e pressão. E aí, cada normal metro cúbico de ar úmido vai conter 10,01 mols de oxigênio, e fazendo a mesma operação para o caso do nitrogênio, agora seu teor é de 79 menos os 2% equivalente ao enriquecimento, o número de mols então é 33,52. Esses valores que estão aqui correspondem aos números de mols contidos em um normal metro cúbico de ar úmido. Como foi determinado anteriormente, para queimar um normal metro cúbico de gás natural nas condições que foram especificadas, são necessários 100,78 mols de oxigênio. Como nós sabemos que em um normal metro cúbico de referência de ar úmido nós contemos 10,01 mols de O2, nós podemos determinar o volume de ar necessário. Isso vai equivaler a 10,7 normais metros cúbicos. E aí, com este valor de volume, nós podemos finalmente determinar os números de mols de H2O, oxigênio e nitrogênio que vão estar contidos nesse volume de ar, que é o necessário para fazer a queima completa do gás natural nas condições que foram especificadas. A questão final que foi proposta é determinar o volume e composição do gás produto. Foi colocado aqui novamente as reações que foram utilizadas na especificação das condições de combustão do gás natural. E aí nós temos que o número de mols de O2, GP, que significa gás produto, esse número de mols de O2 corresponde ao excesso que foi utilizado. O excesso é determinado pela diferença entre o número de mols de O2 que foi utilizado menos o que é consumido nas reações, que é o número de mols de O2 estequiométrico. Então, o valor usado, 100,78, que é consumido baseado nas proporções aqui das reações, 95 e 98, valor de O2 no gás produto corresponde a 4,8 mols. Número de mols de nitrogênio corresponde ao nitrogênio que está presente no ar, 337,4 mols. Número de mols de CO2 no gás produto corresponde ao CO2 que foi produzido nas duas reações. Então, é obtido através da soma dessas duas proporções, que equivale a essa equação que está proposta aqui, uma vez que o número de mols de CO2 é igual ao de CH4, e na reação de baixo, para cada 1 mol de C2H6 são gerados 2 mols de CO2, aqui a proporção, o resultado 49,11 mols de CO2, e o número de mols de H2O vai ser a soma dos H2Os, ou dos moléculas de água que são produzidas pelas reações, acrescentando o valor do H2O que veio proveniente do ar. Então, observamos pela estequiometria das reações, para cada 1 mol de CH4, 2 de H2O, para cada 1 de C2H6, 3 de H2O, então as proporções especificadas aqui, e somado o número de mols de H2O proveniente do ar que foi utilizado. Resultado, 104,93 mols de H2O. Utilizando o número total de mols de gás produto, nós podemos determinar o seu volume, vai equivaler a 11,12 normal metro cúbico de gás produto, e aqui tem um resumo do equacionamento que foi desenvolvido.
Inicialmente, 1 normal metro cúbico de gás natural requer 10,07 normal metro cúbico de ar úmido para sua combustão, utilizando 5% de excesso e 2% de enriquecimento em oxigênio, e o volume de gás produto equivalente a 11,12 normal metro cúbico. É interessante observar que volume não é necessariamente conservado. Vocês observem que 1 mais 10 equivale a 11,07 e o volume de gás produto é 11,12. Isso varia em função das proporções na estequiometria das diferentes reações envolvidas. Então, neste caso, tem os números de mols de gás natural, dos componentes do gás natural, os do ar e o de gás produto. É interessante sempre fazer a verificação para constatar que massa se conserva. Então, a massa de gás natural equivale a 777,28 gramas. Essa massa é determinada simplesmente fazendo o produto dos números de mols de cada uma das substâncias pelos seus respectivos pesos moleculares, mesmo procedimento para o ar e o mesmo procedimento para o gás produto. Observe que se somarmos as massas de ar mais a de ar úmido e a de gás natural, nós vamos obter um valor equivalente à massa de gás produto que foi gerado. Para encerrar este vídeo, é proposto um exercício para quem estiver acompanhando o curso resolva. Neste caso, a queima é de 1 normal metro cúbico de gás de alto forno, que é o gás gerado pelo alto forno. Está especificada a composição química dele em termos de porcentagem e volume. Ele é queimado com ar, a umidade do ar nesse caso é 27,27 gramas por normal metro cúbico, com 2% de enriquecimento em oxigênio e 5% de excesso. Mais uma vez é solicitado o volume de ar consumido, o volume e composição do gás produto. Sugiro que vocês pausem o vídeo neste momento e resolvam esse exercício e comparem com a solução que vai ser apresentada nos slides a seguir. Seguindo o mesmo procedimento que foi adotado no exemplo anterior, o primeiro passo é escrever as reações associadas à combustão do gás de alto forno. Nesse caso, os gases que são queimados são o CO e o H2. Considerando combustão completa, eles vão ser transformados para CO2 e para água. Então, calculamos os números de mols de cada um dos componentes dos gases que compõem o gás de alto forno. O procedimento é sempre assumir o volume de gás, nesse caso 1 normal metro cúbico, transformá-lo para normal litro, aplicar o teor de cada um dos componentes dos gases, isso vai nos fornecer o volume normal litro, e dividimos pelo volume que cada gás ideal ocupa nas condições normais de temperatura e pressão. Então, os valores respectivos vão ser 10,71 mols de CO, 1,79 de H2, 8,93 de CO2, 23,21 mols de nitrogênio. A partir das proporções estequiométricas envolvidas nas reações de combustão do gás de alto forno, nós determinamos o número de mols de O2 estequiométrico, corresponde a meio do número de mols de CO mais meio do número de mols de H2O, de H2, e o resultado vai nos fornecer necessidade de 6,25 mols de oxigênio, que seria a proporção estequiométrica. Mais uma vez foi especificado um excesso de 5%, aplicando este excesso, o número de mols de oxigênio passa a ser 6,56 mols. Desta vez, o volume de ar será determinado através de uma equação que foi deduzida em um dos vídeos anteriores. Nesta equação foi visto que o número de mols de O2 contido em um determinado volume de ar, expresso em normal metro cúbico, pode ser determinado usando esta equação, onde U corresponde à umidade do ar, em grama por normal metro cúbico, e E é o enriquecimento do ar em oxigênio. Então, transpondo termos aqui nessa equação, é possível isolar o volume de ar do lado esquerdo e equacioná-lo em função do número de mols de O2. Substituindo os valores, aqui é a umidade do ar, em grama por normal metro cúbico, 2 é o enriquecimento do ar em oxigênio e 6,56 é o número de mols de oxigênio, já contemplando o excesso. O resultado obtido é de um volume de ar equivalente a 0,66 normal metro cúbico. Conhecendo o volume de ar úmido, podem ser determinados, então, o número de mols de H2O contido no ar, 0,99,
e o número de mols de N2 contido nesse mesmo volume de ar é equivalente a 21,97 mols. A composição do gás produto é especificado em função dos números de mol de O2, nitrogênio, CO2 e H2O. As equações relativas são apresentadas aqui. O número de mol de O2 no gás produto corresponde àquela parcela que não foi utilizada na combustão, que é o oxigênio de excesso, que é obtido pelo O2, que foi efetivamente fornecido pelo ar, menos o que é consumido, que é o estequiométrico. Resultado 0,31 mols. Número de mols de nitrogênio é o que veio do ar, mais o que veio do gás de alto forno, 45,18. CO2 equivale ao CO2 que foi gerado pela combustão, que é igual ao número de mols de CO no gás, mais o que já estava presente no gás de alto forno, 19,64 mols. E, finalmente, o número de mols de H2O no gás produto é correspondente ao número de mols de H2 que estava presente no gás de alto forno e que é queimado formando H2O, mais o H2O proveniente do ar, resultado 2,78 mols. Todo esse número de mols pode ser somado e multiplicado por 22,4 para determinar o volume de gás produto gerado. Um resumo das condições de queima é apresentado nesse slide. Então, cada um normal metro cúbico de gás de alto forno possui esse número de mols de cada um dos seus gases, o volume de ar necessário, 0,66 normal metro cúbico, vai conter esse número de mols de H2O, O2 e N2, e vai ser gerado 1,52 normal metro cúbico de gás produto, contendo oxigênio, nitrogênio, CO2 e água. Mais uma vez, é interessante observar que o volume não é conservado, quer dizer, 1 normal metro cúbico de gás de alto forno reage com 0,66 normal metro cúbico de ar úmido e o resultado é 1,52 normal metro cúbico de gás produto. Em termos de massa, essas sim são conservadas. Se determinarmos as massas de cada um dos componentes envolvidos na combustão, nós constataremos que a soma da massa de ar mais a massa de gás de alto forno vai ser exatamente igual à massa de gás produto que é gerado na combustão.